Desde que a Rússia começou a se orgulhar da revelação de que possui mísseis hipersônicos, ou pelo menos é o que a Rússia afirma, essa ameaça de alta velocidade tem sido usada como um peso sobre a cabeça de todos os outros países. Mísseis hipersônicos se movem tão incrivelmente rápido que as defesas aéreas de hoje não conseguem detê-los, e a Rússia afirma ter mísseis capazes de alcançar os Estados Unidos. Eu não suportava. Agora, os Estados Unidos retornaram com uma forte ameaça hipersônica. Putin se surpreende ao saber que os Estados Unidos da América têm arma capaz de atingir Moscou rapidamente. O trunfo do Kremlin foi enterrado, já que a América mostra estar pronta para igualar a Rússia nas armas hipersônicas. Em 15 de dezembro, Militani relatou uma visita feita pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, a Redstone, Arsenal, Alabama. A base, nova sede do Comando Espacial dos Estados Unidos da América, SpaceCom, foi usada pelos Estados Unidos da América para anunciar que a Águia pousou. Especificamente, a Águia Negra, também conhecida como arma hipersônica de longo alcance, não apenas foi concluída, mas já entrou em produção. O novo míssil foi apresentado em uma visita guiada aos mísseis do Exército dos Estados Unidos da América conduzida pelo Tenente-General Francisco Lozano, diretor de Energia Hipersônica Direcionada, Espaço e Aquisição Rápida. Lozano revelou detalhes importantes sobre as capacidades da Águia Negra, que abordaremos em breve. Um dos pontos principais da visita foi que o míssil Águia Negra visto por Hegseth não é um protótipo em desenvolvimento. O secretário de Defesa dos Estados Unidos da América questionou a produção dos mísseis, e Lozano informou que estão sendo feitos Águias Negras a 1 por mês, com planos de aumentar para 2 mensais, totalizando de 12 a 24 mísseis por ano. Não é muito, mas é um bom começo para um país que ficou atrás da Rússia e China na corrida hipersônica. Os Estados Unidos da América ficarão satisfeitos, pois tem vários alvos possíveis. Nova arma hipersônica percorre longas distâncias em minutos. Os sistemas de defesa aérea inimigos são alvos claros, diz Militani, já que praticamente nada que qualquer país possa usar é capaz de derrubar. Mísseis hipersônicos, ou seja, o Dark Eagle pode ser usado como uma arma avançada que limpa o caminho aéreo para que outros mísseis possam seguir. O Dark Eagle também poderia ser usado para atacar complexos de sensores, centros de comando e controle, e praticamente qualquer local onde tropas se reúnam, devido ao amplo alcance do seu impacto cinético. Sabemos a velocidade de construção do Dark Eagle e seus possíveis alvos. Mas o que esse míssil realmente faz? O Warzone, The Warzone, resumiu tudo o que sabemos sobre o novo míssil americano após a visita de Hegseth, começando pelo funcionamento básico do armamento. O Dark Eagle é um míssil hipersônico lançado por um reboque, o que automaticamente significa que ele deve ter uma velocidade superior a Mach 5, ou seja, 5 vezes a velocidade do som. Essas armas são projetadas para unir alta velocidade a movimentos erráticos ao voar na atmosfera terrestre. Essa combinação potente torna os mísseis hipersônicos incrivelmente difíceis de rastrear e destruir. Sobre o Dark Eagle, Lozano focou principalmente no alcance do novo míssil dos Estados Unidos da América. Hegseth descobriu que o Dark Eagle pode percorrer até 3.500 quilômetros ou cerca de 2.175 milhas, o que é mais do que suficiente para colocar Moscou no alcance do míssil. Segundo Lozano, o Dark Eagle precisaria estar em Londres para atingir Moscou, se disparado do local certo, sugerindo que os Estados Unidos da América podem estar pretendendo cooperar com seus aliados da OTAN e parceiros internacionais para transformar seu primeiro míssil hipersônico em uma ameaça global. Lozano afirmou que o míssil alcançaria a China desde Guam e o Irã desde o Catar. Os Estados Unidos da América estão planejando construir uma rede Dark Eagle? Não temos certeza, mas parece sensato para um país com cerca de 750 bases militares em 80 países. Segundo a Al Jazeera, essas bases permitem que os Estados Unidos da América projetem poder globalmente. Então, não é um grande salto supor que os Estados Unidos estão planejando equipar o máximo possível dessas bases com um novo míssil hipersônico, que podem usar para intimidar os inimigos dos Estados Unidos da América. Curiosamente, a revelação de Lozano sobre o alcance do Dark Eagle contradiz relatos anteriores. Como aponta o The Warzone, a revelação não veio do nada. Os Estados Unidos desenvolvem há anos seu novo míssil, já tendo declarado alcance de cerca de 2.775 quilômetros, ou 1.725 milhas. Esse alcance aumentou muito, o que, segundo o The Warzone, indica duas possibilidades. Não se sabe se os números do exército mudaram devido à evolução da arma e testes,
ou se o valor anterior foi reduzido de propósito. Isso ocorre com métricas oficiais de mísseis, mas o The War Zone não explica por que os Estados Unidos da América reduziriam intencionalmente as especificações de seus mísseis. Pode ser que os fabricantes de armas adotem a estratégia de prometer menos e entregar mais durante a fase de projeto, permitindo que impressionem quando sua arma estiver concluída. Os Estados Unidos da América podem saber as especificações reais desde o início, e esconde essas informações de propósito para não dar pistas aos seus inimigos sobre as verdadeiras capacidades do que está prestes a lançar no mundo. Como diz o The War Zone, o Dark Eagle pode ter sido aprimorado desde que seu alcance foi revelado. Não sabemos ao certo. Sabemos que o míssil não tem o poder destrutivo esperado de uma arma que lidera o avanço dos Estados Unidos da América em hipersônicos. Um oficial do exército, sem nome divulgado, informou Hegseth durante o evento que o Dark Eagle vai carregar uma ogiva que pesa menos de 30 libras ou cerca de 136 quilos. Comparada a mísseis antigos, essa ogiva não impressiona tanto. Um míssil Tomahawk carrega uma ogiva mais de 33 vezes mais pesada que a do Dark Eagle, o que faz você pensar que o Dark Eagle será só aparência sem conteúdo se for usado. Mas nem tudo é o que parece. O oficial explicou a Hegseth que a ogiva serve apenas para garantir o lançamento do Dark Eagle. Segundo o PWZ, o dano real vem do míssil, que provoca um forte impacto cinético. Isso cobre uma área aproximadamente do tamanho do estacionamento da base Spacecom. Isso não nos informa muito, pois o tamanho do estacionamento é desconhecido, segundo a Tetra Tech. A análise de requisitos na base Redstone Arsenal indicou a necessidade de 30 mil jardas quadradas, cerca de 0,096 milhas quadradas para estacionamentos e vias. Mesmo assim, esse número não é tão útil porque une estacionamento e vias da base. Podemos supor que o alcance do Águia Negra seja cerca de meia milha quadrada. Isso é mais impressionante do que se esperava de um míssil com ogiva de 30 libras. The War Zone também amplia o potencial destrutivo do míssil, afirmando que o impacto cinético que essa arma proporciona contribuirá mais para seu poder destrutivo do que uma ogiva convencional, instalado nos espaços restritos do veículo cônico Boost Glide. O oficial do exército que revelou o tamanho da ogiva sugeriu que o Dark Eagle pode ter uma ogiva de fragmentação explosiva. Isso ampliaria o efeito do míssil e ajudaria a danificar alvos frágeis, como radares e baterias antiaéreas. Bem, voltaremos a essa questão da ogiva mais tarde no vídeo. Isso já levantou dúvidas sobre o potencial de letalidade do Dark Eagle no passado. Voltando às novas especificações do míssil, a última coisa que aprendemos sobre o Dark Eagle é que ele é capaz de percorrer todo o seu alcance de 3.500 km em cerca de 20 minutos. Isso não revela a velocidade exata do Dark Eagle, mas qualquer um percebe que ele é muito rápido. No entanto, uma conta rápida nos permite ter uma ideia de quão rápido o Dark Eagle voa pelo céu. 1 milha por minuto equivale a cerca de Mach 0,078 Panche. Com alcance e voo de 20 minutos, o Dark Eagle alcança 1.087 milhas por minuto. Isso equivale a 85 vezes a velocidade do som, superando amplamente o Mach 5 exigido para ser considerado hipersônico. Ele supera esse marco em 35 vezes a velocidade do som. Já dissemos que a versão do Águia Negra no Tour de Hegseth não é protótipo. Como evidenciado pelo novo míssil já estar em produção, uma prova adicional desse fato veio em 2024, quando o Defense Matters informou que o Exército e a Marinha dos Estados Unidos da América realizaram 2 voos de teste bem-sucedidos de ponta a ponta dos Estados Unidos. Novo míssil hipersônico. No primeiro voo, o Águia Negra partiu do Havaí e cruzou o Pacífico até um destino não revelado. O míssil foi testado com um lançamento em Cabo Canaveral, na Flórida, voando sobre o Oceano Atlântico. Em 2024, Questões de Defesa afirmou que o Águia Negra parecia pronto para iniciar operações em campo. O Tour de Hegseth confirma que essa sugestão é verdadeira. Curiosamente, o mesmo veículo também destacou um ponto sobre o qual especulamos anteriormente no vídeo. As discussões sobre tropas europeias são reais, mas focam em 2026 e em sistemas combinados. Os Estados Unidos da América ainda não anunciaram oficialmente que as baterias Dark Eagle serão instaladas na Alemanha até o fim de 2025. As menções de Los Angeles a pontos de lançamento em lugares como Londres fazem mais sentido. Nesse cenário, o Dark Eagle pode ser implantado em várias nações da OTAN na Europa. Isso tornaria o míssil uma resposta clara à crescente ameaça dos mísseis hipersônicos russos. Isso nos leva à questão principal que precisa ser respondida. Agora que o Dark Eagle é real, operacional e em produção,
Qual o impacto disso no cenário militar global com sua prontidão para decolar? Mencionamos a Rússia há pouco, e ela é o ponto de partida natural para qualquer discussão relacionada aos Estados Unidos e ao seu programa de desenvolvimento de armas hipersônicas. Toda a razão pela qual uma arma como o Dark Eagle existe em primeiro lugar e por que Lozano fez questão de dizer que o míssil poderia atingir Moscou a partir de Londres. É que a Rússia avançou muito mais no desenvolvimento de mísseis hipersônicos do que os Estados Unidos. É uma das poucas áreas em que a Rússia pode dizer que está mais avançada que os Estados Unidos. A Rússia usou mísseis hipersônicos na guerra com a Ucrânia. Essa ameaça precisa ser levada a sério, como disse o The Independent, já em março de 2023, em um artigo que abordava os avanços da Rússia com mísseis hipersônicos. O veículo afirmou que esses mísseis representam um enorme desafio para as defesas aéreas da Ucrânia. Eles notaram que um ataque aéreo russo em março de 2023 foi o mais recente de vários para danificar a infraestrutura da Ucrânia. Parece ser o primeiro a unir mísseis de cruzeiro russos ao hipersônico. A Rússia lançou o míssil Kinzhal, uma das armas que Putin disse serem invencíveis e estavam em produção no país desde 2018. Segundo a OTAN, em março de 2023, a Rússia possuía cerca de 40 desses mísseis e usou 6 em um ataque de 81 mísseis à Ucrânia. Mais mísseis foram lançados desde então, e a Ucrânia tem enfrentado desafios constantes para derrubá-los antes que atinjam a infraestrutura e as cidades que o país precisa defender. A China está muito à frente dos Estados Unidos da América em mísseis hipersônicos. A British Broadcasting Corporation destacou em agosto que a China revelou o míssil hipersônico Dongfeng em outubro de 2019. A British Broadcasting Corporation afirma que esses mísseis já foram atualizados diversas vezes. É fato que ainda não foram usados em combate, como o Kinzhal da Rússia, mas tanto o Kinzhal quanto o Dongfeng indicam que Rússia e China investiram em mísseis hipersônicos bem antes dos Estados Unidos da América. Alguns nos Estados Unidos perceberam o problema relativamente cedo. Em maio de 2023, o site do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América divulgou uma matéria sobre o depoimento do general Glenn D. Van Herk ao Subcomitê de Forças Estratégicas do Senado. Van Herk discutia o ano fiscal de 2024 e destacou o Programa de Defesa dos Anos Futuros. Armas hipersônicas lideravam sua agenda, como disse ao subcomitê. São difíceis de detectar e neutralizar por sua velocidade, manobrabilidade, voos baixos e trajetórias imprevisíveis. O general disse, antes de acrescentar que os Estados Unidos cometeram um erro ao permitir que a Rússia e a China avançassem tanto. Van Herk afirmou que o principal risco para os Estados Unidos da América é não conseguirmos mudar tão rápido quanto o ambiente estratégico exige. O general parece ter razão, ao menos segundo um relatório de agosto de 2025 sobre mísseis hipersônicos. Segundo a Army Recognition, o relatório afirma que não há defesas aéreas capazes de destruir mísseis hipersônicos em voo com confiabilidade. Assim, qualquer nação alvo de um país com mísseis hipersônicos enfrenta uma ameaça indefensável. Existem alguns radares capazes de rastrear esses mísseis, incluindo o Anti-Spy-2 e o Spy-6, ambos fabricados nos Estados Unidos. No entanto, rastrear não significa eliminar, especialmente quando se trata de um míssil que se move mais rápido do que qualquer coisa que as defesas aéreas atuais possam lançar. Rússia e China foram novamente citadas. A dificuldade em interceptar mísseis balísticos hipersônicos aumenta com o rápido avanço dessas armas por Rússia, China, Coreia do Norte e Irã. O Army Recognition afirma que a Rússia já implantou sistemas hipersônicos como o Avangard e o míssil Kinzhal, divulgados como capazes de escapar de todos os sistemas antimísseis conhecidos. A chegada do Dark Eagle não soluciona a defesa aérea, já que o míssil não será usado contra outros hipersônicos em voo. Mas o que ele faz é aproximar os Estados Unidos de um campo de jogo mais equilibrado, junto com países como Rússia e China. Perto, mas ainda não chegou lá. Os mísseis hipersônicos da Rússia já foram testados em combate, tornando o Kinzhal mais impressionante que o Dark Eagle, se as informações sobre ele forem verdadeiras. A Missile Threat observa que a arma hipersônica da Rússia tem um alcance de até 2.000 km, ou cerca de 1.242 milhas, embora isso seja substancialmente menor do que o alcance do Dark Eagle. O Kinzhal compensa essa única falha com uma ogiva de 480 kg, 1.058 libras. E acredita-se que o Kinzhal seja capaz de transportar ogiva nuclear, enquanto o Dark Eagle não é.
Então, os Estados Unidos ainda têm um longo caminho a percorrer antes de alcançar uma verdadeira paridade com a Rússia e a China no campo dos hipersônicos. No entanto, o fato de agora possuírem um míssil hipersônico já é um potencial divisor de águas. Assim como esses mísseis são perigosos com a Rússia, não há defesas aéreas conhecidas capazes de deter o Dark Eagle, se ele realmente entregar o que promete. Na verdade, a Rússia pode estar em situação ainda pior do que os Estados Unidos quando se trata de defesa aérea. O desgaste de equipamentos tem sido um grande problema para a Rússia durante a guerra na Ucrânia, com o Ministério das Finanças da Ucrânia afirmando isso. A Rússia perdeu 1.261 sistemas antiaéreos na guerra da Ucrânia até 15 de dezembro. Ter menos sistemas de defesa aérea não é o ideal para um país do tamanho da Rússia. Isso já é uma grande vantagem contra um míssil hipersônico aparentemente feito para atingir Moscou. Além disso, as defesas aéreas russas já falharam contra armas dos Estados Unidos da América recentemente. Quando os Estados Unidos da América atacaram o Irã no verão de 2025, sabiam que seus mísseis enfrentariam sistemas de defesa aérea russos no território iraniano. O ataque coordenado dos Estados Unidos da América com mísseis mais lentos que o Dark Eagle expôs as defesas iranianas. A Rússia usa unidades de defesa aérea iguais e semelhantes em seu território. Não há motivo para achar que elas parem o Dark Eagle melhor que as outras. Os mísseis que os Estados Unidos da América usaram no Irã, claro, Putin afirma que a Rússia encontrou uma resposta para a questão hipersônica que os Estados Unidos da América agora apresentam. Em junho de 2020, a agência de notícias russa, TASS, informou que Putin afirmou que a Rússia estará mais do que pronta para combater mísseis hipersônicos. Quando qualquer um de seus inimigos os desenvolver, eles, as armas hipersônicas, já terão sido desenvolvidas pelas principais potências militares. Mas eu acho que vamos conseguir surpreender nossos parceiros positivamente. Há uma grande probabilidade de que, quando eles desenvolverem tais armas, nós já teremos os meios para retaliar. Putin afirmou em entrevista que a Rússia cumpriu sua promessa ao apresentar o S-500. Prometeu que em 1945 teria sido projetado para atingir mísseis hipersônicos. Mas esse sistema não foi testado contra o novo míssil revelado pelos Estados Unidos da América. A inclinação de Moscou para a propaganda dificulta confiar em suas declarações sobre novas armas, defensivas ou não. É mais provável que os Estados Unidos da América tenham criado um míssil rápido o bastante para driblar as defesas aéreas de Moscou do que a Rússia ter uma solução mágica contra mísseis hipersônicos. Para os Estados Unidos, há uma desvantagem, como mencionamos antes no vídeo. O Dark Eagle pode percorrer grandes distâncias rapidamente, mas a ogiva modesta ainda gera dúvidas sobre a letalidade do míssil. Essas dúvidas existem desde fevereiro de 2025, quando o The War Zone informou que o Pentágono não sabia o quão potente era seu novo míssil, com base nos dados limitados que tinha disponíveis. O relatório anual do Escritório do Diretor de Testes e Avaliação Operacional destacou que o Pentágono não consegue determinar adequadamente a letalidade do AUR. A incerteza nas ferramentas de armamento pode gerar exigências excessivas ou impedir o alcance dos objetivos dos combatentes. Há duas possibilidades. Ou os Estados Unidos da América não resolveram os problemas de poder de fogo, ou seja, o Dark Eagle tem impacto suficiente para ser viável. Ou os Estados Unidos têm um míssil que pode voar longe e rápido, mas ainda não tem o poder de destruição necessário para realmente preocupar a Rússia. O uso confirmado do Dark Eagle contra o alvo é a única maneira de descobrirmos qual dessas possibilidades reflete a realidade. Os Estados Unidos da América só devem revelar mais quando tiverem certeza de que o Dark Eagle é destrutivo o suficiente. Com o avanço dos mísseis hipersônicos nos Estados Unidos da América, a Ucrânia também progride por conta própria. A Ucrânia não tem mísseis hipersônicos, mas desenvolveu um míssil balístico próprio usado contra alvos russos. Descubra mais sobre esse míssil, seu uso e o que isso significa para a guerra em nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais conteúdo sobre as armas mais avançadas da América. Obrigado por assistir.